Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem do curso técnico em enfermagem, certo? E nessa aula de hoje nós iremos falar um pouquinho, e aperfeiçoar as nossas técnicas referente às precauções universais de lavagem das mãos. Meu nome é André de Oliveira Mendes, eu sou professor, sou enfermeiro, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho referente à lavagem das mãos, quais que são os tipos, e as formas de lavagem das mãos. Pois bem, conforme Fernandes, pessoal, no ano de 2000, ele, desde a antiguidade, ele fala que o homem, ele sempre soube que ele podia adquirir doenças através de outra pessoa ou de alguma coisa, mas apenas vagamente. Atribuía a sua presença aos deuses, aos maus espíritos, à influência dos planetas e às más impurezas do ar. Então, a partir do século XI, com o aparecimento da lepra, os doentes eles eram isolados em leprosários ou obrigados a se identificar para que as pessoas se afastassem, o que não difere muito do século XIV, quando nos primeiros anos da peste negra, que devastou a Europa, e foi instituído por ordens municipais que os doentes fossem proibidos de sair de casa e deveriam marcá-las como sinal distintivo, um exemplo, um sinal da testa aí, que era naquela época você, que detinha determinada doença, tinha que ser identificada com esse sinal. Então, isso gerou a criação dos hospitais especializados e sanatórios que permanecem até o início do século XX. Então, Francastor ele foi quem melhorou e avaliou as doenças epidêmicas da Idade Média, relatando 3 tipos de diferentes contágio, no caso direto, indireto e o à distância. E o Siemens, ele foi um obstetra húngaro e ele defendia a lavagem das mãos antes do início do parto como forma para prevenir a disseminação da febre puerperal, que era uma grande causa de mortalidade naquela época. Já a Florence, em 1848, ela se tornou a principal defensora de melhorias no tratamento médico no que dizia respeito às condições de higiene. Então, a sua contribuição mais conhecida, ela ocorreu na Guerra da Crimeia, quando, junto à equipe de enfermeiras por ela liderada, melhorou as condições sanitárias do hospital militar daquele campo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia da pele. Temos a pele, o eixo do pelo, no caso, a epiderme, a derme e a tela subcutânea. E em contrapartida, temos o músculo eretor do pelo, as glândulas sebáceas, o folículo piloso, a raiz do pelo e o vaso sanguíneo da derme. Então, na flora microbiana da pele, Price, em seu clássico, ela estuda sobre a qualificação da microbiota da pele e ela dividiu as bactérias isoladas das mãos em 2 categorias, no caso, as transitórias e as residentes. A microbiota residente, ela regularmente é encontrada em uma área específica do corpo, com pele e mucosas, e caso seja removida, é rapidamente restabelecida. A microbiota residente, que está aderida às camadas mais profundas da pele e mais resistente à remoção apenas por água e sabonete. As bactérias que compõem essa microbiota, no caso, são estafilococcus, coagulosos negativos e bacilos difteroides, são agentes mesmo prováveis de infecções veiculadas por contato. Já na transitória, na microbiota transitória, ela coloniza a camada superficial da pele e ela sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção de higienização simples das mãos com água e sabonete, por meio de fricção mecânica.
e então é frequentemente adquirida por profissionais de saúde durante o contato direto com o paciente, né, os pacientes estão colonizados ou infectados, e em ambientes, superfícies próximos ao paciente, os produtos e equipamentos contaminados também. Então, a higienização das mãos, ela é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, englobando a higienização simples, higienização antisséptica, a fricção antisséptica e a antisepsia cirúrgica das mãos. Bom, a higienização das mãos, ela apresenta as seguintes finalidades, que são a remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato, prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Então, devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviço de saúde, que mantêm contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado. Ainda recomenda-se que familiares, acompanhantes e visitantes higienizem as mãos antes e após o contato com o paciente, né? No caso, nos serviços ali de saúde. Bom, os equipamentos e insumos necessários para a higienização das mãos, né, são, no caso, né, as principais vias de disseminação, né, as mãos são de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, tem, né, que ter uma eficaz higienização das mãos, que no caso é uma medida muito importante para evitar esse tipo de infecção. Embora a adesão dos profissionais de saúde às práticas recomendadas ainda seja considerada baixa. Então, os lavatórios, pias, devem estar sempre limpos e livres de objetos que possam dificultar o ato de lavagem das mãos. Então, por exemplo, né, em caso de UTI, o acesso, no caso, aos lavatórios e pias devem estar bloqueado por equipamento, né, à beira do leito, no caso, que são respiradores, bomba de infusão e intravenosa. Dessa forma, é recomendável que as áreas próximas aos lavatórios e pias não estejam repletas de equipamentos, pois pode dificultar o acesso e, consequentemente, inibir a prática da higienização das mãos pelos profissionais de saúde. Então, dentre os equipamentos necessários para a higienização das mãos, são incluídos os lavatórios, né, pias, lavabo cirúrgico, os dispensadores de sabonete e antisséptico, o porta-papel e toalha, a lixeira para descarte do papel toalha. As indicações, né? As mãos dos profissionais que atuam em serviço de saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e sabonete, preparação alcoólica e antisséptico desgermante. A utilização de um determinado produto depende das indicações descritas a seguir. Indicação do uso de água e sabonete. Higienizar as mãos com água e sabonete nas seguintes situações: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, ao iniciar e terminar o turno de trabalho, antes e após ir ao banheiro, antes e após as refeições, antes do preparo de alimentos, antes de preparo de manipulação de medicamentos também, antes e após o contato com o paciente colonizado com ou infectado, né? Ou, por exemplo, ser dificile, após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico, nas situações indicadas para o uso de preparações alcoólicas também, né? Nas indicações do uso de preparação alcoólica, a higienização das mãos ela vem com a preparação alcoólica sob forma de gel ou líquida com 1 a 3% de glicerina. Quando estas não estiverem visivelmente sujas,
em todas as situações descritas a seguir. Antes e após o contato com o paciente, após o contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, antes de calçar luvas para a inserção de dispositivos invasivos que não requeram preparo cirúrgico, após o risco de exposição e fluidos corporais, ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, por exemplo, durante o cuidado com o paciente, após o contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente, antes e após a remoção de luvas também. Então, agora a gente vai falar sobre a indicação do uso de agentes antissépticos. Esses produtos, eles associam detergentes com antissépticos e se destinam à higienização antisséptica das mãos e degermação da pele e das mãos descritas a seguir. A higienização antisséptica das mãos, nos casos de precaução de contato, recomendados para pacientes portadores de micro-organismos multiresistentes, nos casos de surto, degermação da pele das mãos, no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico, indicado para toda equipe cirúrgica, antes da realização de procedimentos invasivos, inserção de catéter intravascular, central, punções, drenagens de cavidades, instalações de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros. Bom, a técnica, as técnicas no caso de higienização das mãos podem variar dependendo do objetivo ao qual se destinam. Podem ser divididos em higienização simples das mãos, higienização antisséptica das mãos, fricção de antisséptico nas mãos, antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. A eficácia da higienização das mãos, ela depende da duração e da técnica empregada. Então, antes de iniciar qualquer uma dessas técnicas, é necessário retirar joias, anéis, pulseiras, relógios, pois sob tais objetos podem acumular micro-organismos. Então, a higienização simples das mãos, a finalidade é remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas. Retirando a sujidade, propicia a permanência e a proliferação de micro-organismos. Então, a duração do procedimento ele vai de 40 a 60 segundos. Bom, então no caso, aqui tem um slogan, mostrando direitinho como fazer a higienização das mãos, que primeiro você tem que lavar as suas mãos, molhar com água, depois o segundo passo, passar para o sabonete, o terceiro passo, esfregar uma mão na outra, o quarto passo, você vai esfregar uma mão em cima da outra, o quinto também você passa para a outra mão, o sexto você vai entre os dedos de uma mão depois a outra, o sétimo dedo após dedo, o oitavo a pontinha dos dedos no caso na palma da mão, o nono, os punhos, e o décimo você vai lavar a sua mão, no caso enxaguar, na pia com água corrente, e o 11 e último você vai secar as suas mãos, primeiro de um lado, depois de outro lado, e fechar a torneira se ela for de rosca, ou então se ela for, no caso automática, ela ali sozinha vai parar de cair a água e você vai dispensar o papel, e no lixo, no caso apropriado, e seguir com o procedimento. No caso da higienização antisséptica das mãos, a finalidade é promover a remoção de sujidade e de micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com auxílio de um antisséptico. A duração do procedimento ele vai de 40 a 60 segundos. E a técnica de higienização antisséptica ela é igual à utilizada para a higienização simples das mãos. Só que daí você vai substituir o sabonete por um associado antisséptico. No caso, por exemplo, temos ali o degermante, certo? A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica
tem a finalidade de reduzir a carga microbiana das mãos, não há remoção da sujidade, então ele só mata ali, né, a carga microbiana, no caso, né, ele diminui, no caso seria, mas ele não mata, e para você retirar, né, perdão, ele mata. Porém, para você retirar a sujidade das mãos, você precisa lavar com água e sabonete. Então, a utilização de gel alcoólico, preferencialmente 70%, ou de solução alcoólica a 70%, com 1 a 3% de glicerina, pode substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Então, a duração do procedimento é bem menos tempo, ele vai de 20 a 30 segundos, né? Então, a higienização, né, das mãos com preparação alcoólica, ela é da mesma forma, segue os mesmos passos que a higienização com água e sabonete. Porém, né, não vai ter água para você lavar, no caso, molhar suas mãos e enxaguar, e também não tem um papel, né, para você, e não precisa secar. No caso, o álcool ele faz isso e evapora por si só. Bom, a antisepsia cirúrgica, o preparo pré-operatório das mãos, ela constitui uma medida importante, dentre outras, para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico. A finalidade, que no caso é eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser de cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não com antisséptico e de uso exclusivo em leito mueral e submueral. A duração do procedimento ela vai de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as demais cirurgias subsequentes. Então, né, essa técnica, ela já é uma técnica que, no caso, você não vai fazer em uma pia comum, né? No caso, o lavabo operatório, no caso, ele é um pouco maior e mais fundo também, e a torneira também você consegue abrir facilmente com o cotovelo, mas é praticamente a mesma técnica. Primeiro você vai molhar as suas mãos, depois você vai abrir, né, a escovinha, no caso de cerdas macias, que no caso é apropriada para você fazer o pré-operatório das mãos, né? E você vai começar a lavar uma mão, né? No caso até o cotovelo, e depois você vai passar a outra mão até o cotovelo, certo? E aí, no caso, você vai enxaguar uma mão e depois a outra. Porém, aqui tem um parênteses que eu gostaria de estar comentando com vocês. Como, por exemplo, na lavagem das mãos com água e sabonete, você vai pegar o papel para você enxaguar suas mãos. Na lavagem das mãos do preparatório das mãos cirúrgicas, né? No caso, você não vai pegar o papel, porque a sua mão, ela, digamos assim, ela passou por um processo de descamação, por conta, né, do degermante que tem ali na escovinha de cerdas macias. Então, ou seja, você vai enxugar suas mãos com um pano, né, no caso, um pano de procedimento estéreo, que ele foi esterilizado, passou por todo o procedimento, né, que geralmente tem que ficar alguém ali do lado com esse pano, abrir o pacote, né, de pano estéreo ou gás estéreo também, certo? Para, no caso, você pegar e enxugar as suas mãos, certo? Então, você não pode pegar o papel de procedimento ali, né, do dispensador e enxugar a sua mão, sendo que você vai estar infectando ou reinfectando a sua mão novamente, porque você acabou de passar por um processo, né, uma antisepsia, no caso cirúrgica, e o preparo todo ali foi por água abaixo. Beleza? Outros aspectos da higienização das mãos, na higienização das mãos, né, devemos observar ainda as seguintes recomendações, que é manter as unhas curtas, né, naturais, limpas, não usem unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes, evitar o uso de esmaltes nas unhas, evitar utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente, e aplique creme hidratante nas mãos, de preferência o uso individual, diariamente, para evitar o ressecamento na pele, certo? Então, pessoal, aqui eu me despeço, né, dessa aula de introdução à enfermagem, de lavagem das mãos,
E com essa frase, certo, bacana, que não viva cada dia como se fosse o último, viva como se fosse o primeiro, pessoal, tá? Uma frase muito positiva, vamos pensar muito positivo. Espero que vocês estejam gostando das minhas aulas. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição e até a próxima aula, se Deus quiser.